Olá para você que acompanha as redes sociais do Jornal Antena. Eu sou o jornalista Marcelo Lovato e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Scalabrini rumo aos 50 anos. Projeto que exalta a história, os personagens ao longo do cinquentenário da instituição. Tem o patrocínio de Sicredi Região dos Vales, Espaço Florescer e do casal Eldo e Maria Salete Orlandini, aos quais nós agradecemos muito por este fundamental apoio. E hoje, no nosso quarto episódio, nós temos o prazer de conversar com a Rosângela Luca. Ela foi aluna aqui do Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini, secretária há mais de 30 anos. Dona Rosângela, muito obrigado por conversar conosco. Para os nossos internautas, telespectadores do podcast Scalabrini, quem é a Rosângela Luca? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que também conferirá em horários diferenciados. Bom dia, meu nome é Rosângela Luca, nasci em Encantado. Depois disso eu morei em Lagoa Vermelha, onde nasceu a minha irmã. Depois nós ainda moramos em Carlos Barbosa e finalmente fomos para morar em Minas Gerais, onde moramos por 10 anos. Voltamos para Encantado em 1983 e, chegando aqui, claro que vim estudar no Scalabrini, que era a escola de ensino médio da cidade, né? Então, todos os alunos praticamente estudavam no Scalabrini. Quem fez o ensino médio, né, nesse período de 80 ali, eram alunos do Scalabrini. Fiz o primeiro ano e depois disso eu decidi que eu queria parar de estudar, porque estudei muitos anos, então a gente às vezes tem essas coisas na vida da gente, né? A gente acha que fez tudo e depois se arrepende, né? Em 90 eu voltei para Scalabrini, fiz o segundo e o terceiro ano no turno da noite e nesse período eu fiz o concurso para o estado. Quando fiz o concurso, né, um momento assim que eu achava importante para minha vida, né, estava nessa fase de decidir o que eu queria para minha vida. Foi muito bacana, assim, porque foi um dia chuvoso, foi em Estrela. Fomos algumas pessoas amigas e fizemos o concurso, mas assim, sem muitas expectativas, porque nessa época concurso público era uma coisa assim, difícil, né? E no final fui aprovada e no ano de 1993, no dia 2 de agosto, assumi no Scalabrini. Nessa época a diretora era a professora Diva Sandri. A partir dali fui Scalabrini até hoje, né? Já estou em vias de aposentadoria, mas a partir dali passei a minha vida praticamente dentro do Scalabrini, mais da metade da minha vida, né? São 31 anos apenas como secretária, sem contar o período como estudante, não é, Rosângela? E dessa época de aluna, quais são as suas principais memórias? O que você gostava? Disciplinas? Como era a escola nos anos 80? Ainda início aqui do Scalabrini, mas que memórias tu tens desse período? Foi um período assim muito bacana, né? Porque a adolescência a gente está assim descobrir tantas coisas e nessa época tinha muitas atividades esportivas, culturais. Então era um período assim muito rico. Assim, eu lembro muito que a gente fazia as gincanas, né? Do Scalabrini, eram momentos muito bacanas, assim, onde o pessoal interagia, fazia gincana, o pessoal saía correndo pela cidade buscando a pessoa mais velha, a pessoa mais nova, quem estudou aqui tal ano, porque era a comemoração de uma determinada data. Tinha muita música, teatro, então tinha as apresentações artísticas, onde a gente fazia as apresentações, era um momento assim que tu acabava saindo do seu eu particular e convivia com as pessoas, integrava, né, os alunos na comunidade, né? Então foi um período muito bacana. Isso principalmente no ano de 80. Entrando para o ano 2000, quando eu comecei a estudar à noite, era mais empenhativo, porque a gente trabalha, e aí então ter mais força de vontade para poder dar conta de trabalho e estudo. Mas também foi um período assim onde a gente pôde, assim, nessa época também participei do estudantil também, foi bem bacana. A nossa coordenadora era a Denise Preto, que também era uma pessoa importante aqui da comunidade do Scalabrini, né? Foi um período que valeu muito a
pena, assim, como estudante. E também acho que foi ali que a gente começou a ter esse gosto pela escola, né? E então a senhora estudou aqui em duas épocas totalmente distintas, não é? Isso. Anos 80, anos 2000... 90. Anos 90, perdão. Mas as diferenças, por mais, digamos, sucintas que possam ser, que a senhora observou desses períodos, desses dois períodos, então, que a senhora estudou aqui no Scalabrini? No ano de 80, existia uma rigidez maior por parte da direção e dos professores. Era uma época onde assim existia muito respeito pelos professores. A disciplina era uma coisa que era muito pisada, assim, né? Eu lembro assim que o seu Ivanir entrava no corredor e todo mundo para a sala sentado na classe. Não é que sentava em cima da mesa, era na classe, na cadeira. A simples presença dele já impunha respeito. Respeito no povo. Mas também era um período assim, onde a educação era muito valorizada. A média escolar, por exemplo, era o 7, não era uma média baixa, assim, se valorizava muito o aprender, né, nesse período, assim. Então, assim, a gente via que os professores eram muito comprometidos, uma situação diferente de agora, que agora é um pouco mais, valoriza também o relacionamento. Então, tem fases que são diferentes, mas também dentro de um contexto, né, que a gente vive, né. Eu passei por muitas direções aqui na escola, né? Na época de 80, o professor Valmir era o diretor e o professor Ivanir, o vice-diretor, coordenador, que acompanhava principalmente essa parte dos alunos. Depois disso veio o professor, na parte então de 90, ali entrando para os anos 90, o professor Enderli, né? Albino Enderli. Que também, aí ele era diretor da escola. Então, peguei toda essa fase do Albino como diretor, quando eu era estudante, e quando eu entrei para trabalhar aqui no Scalabrini, então entrou a professora Diva Sandra. E cada fase, assim, a gente vê que é diferente, assim, a personalidade, o jeito de administrar deles eram diferentes, mas contribuíam também para toda a realidade da escola, né, as necessidades. Certo, a senhora comentou, Angela, que havia mais rigidez na década de 80, não é? Por exemplo, vou pegar o exemplo do professor Ivanir, é isso? Uhum. Qual era a disciplina que ele lecionava, por exemplo? Eu acho que ele era coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico. Nessa época. Certo. Mas assim, os professores, eu me lembro muito da professora Anelda, que era uma pessoa que ela era muito exigente, né, na disciplina dela lá de português, mas também era uma professora que a gente aprendia bastante, né. A professora Diva, uma ótima professora de português. Tinha alguns professores que eram mais assim difíceis, né, que o pessoal tinha mais medo. Tinha professores que eram mais acessíveis, né, mas era uma época diferente, assim, né, onde existia uma troca mesmo mais voltada ao ensino, né? Uma integração maior do estudante com a escola, quem sabe? O estudante com a escola é justamente nesses momentos mais culturais, né? E no período de aula se valorizava muito a aula, né? O aprender, né? Então, depois da sua primeira saída aqui do Scalabrini, então a senhora foi para Minas Gerais, é isso? Não, eu vim de Minas, e já fiquei aqui depois de 40 anos que estou aqui. Então, quando eu decidi fazer o concurso, ele surgiu nesse momento que tu estava buscando, né, o que fazer de trabalho e tal. Antes disso, eu já tinha trabalhado na Petenat, né, que era uma malharia. Depois eu trabalhei na padaria da Alpisol. Trabalhei 2 anos. Depois trabalhei na Covasa e aí eu estava buscando alguma coisa melhor para minha vida, né? E como eu estava estudando e surgiu o concurso, eu achei interessante, gostei da ideia de ser secretária. Porque na minha infância já tinha essa coisa assim gostava dessa coisa dos papéis, dessa organização. Da organização e tal. E aí surgiu, eu pensei, vou fazer, né? Vou fazer mesmo que seja só um teste para ver como é que tá também os meus conhecimentos e tal. E eu fui aprovada, né?
e eu fiz o concurso no começo de 92. Começo de 92, perfeito. E foi março, mais ou menos. E em 1993, em agosto de 93, então eu assumi aqui no Scalabrini. Então ainda deu, entre a realização do concurso e a início das atividades aqui, ainda deu um ano e 5 meses, Isso, mais ou menos. Certo. A senhora comentou que o concurso público que a senhora fez era mais concorrido e mais difícil na época, não é? Uhum. Mas seria mais difícil na questão do conteúdo, por exemplo, que era aplicado, ou daqui a pouco vários candidatos para a vaga que a senhora pleiteava. A senhora fez o concurso em Estrela, que a senhora comentou, não é? É, que era nas coordenadorias que eram feitos os concursos. Coordenadorias. Né? Isso, porque daí fazia para a região, né? Sim. Sempre o concurso é uma coisa que é concorrida, Concorrida, né? sim. Então a gente nunca sabe como vai ser o concurso. Assim, foi um concurso assim bom, assim, deu para a gente conseguiu assumir o concurso. E na época a senhora lembra quantas vagas que tinha para a secretária? Se era, no caso, a senhora pôde escolher o local que a senhora queria trabalhar, ou então foi designada para trabalhar aqui? Como é que se deu esse processo de lotação, assim, eu fiquei em nono e nesse período a gente não tinha muita ideia, assim, acho que eram 5 vagas se eu não estou enganada, que estava previsto no concurso. As outras vagas foram surgindo depois, né? E foi tão bacana, assim, porque quando eu fui assumir, a diretora, né, ela já tinha sido minha professora, pediu que eu viesse para o Scalabrini. Então eu fiquei muito feliz nessa época. Que diretora assim, que era quando a senhora assumiu? A professora Diva Sandri. Diva Sandri, perfeito. E aí eu fui muito bem acolhida, né, nesse período aqui na escola. A secretária Rosemary já tinha assumido aqui. E aí a Nara, que era Basotto, da Meto, ela já era secretária aqui mais antes do nosso concurso. Certo. Então a gente assumiu e foi muito bem acolhida aqui na secretaria também. Na época era a professora Diva, tinha a professora Jaqueline Becker, Maria Salete Orlandini, Ana Maria Slagnauf, que eram as vices, né? Uhum. A gente foi tão bem acolhida, né, por elas, assim. E aí a gente se dividiu um pouco os trabalhos, e aí a gente começou, tanto naquele ano a gente trabalhava no lado de sala da frente, e aqui era a secretaria. Então a gente ficou, como já tinham 3 secretárias trabalhando aqui com os alunos, então a gente pegou uma outra parte, que ali era a parte de recursos humanos, e também a parte de xerox. O xerox estava começando, para vocês terem uma ideia nos anos 90 estava começando. Começando, ele se usava ainda o mimeógrafo. Sabes que eu sou da geração 90 também, nascido nos anos 90, e uma memória que eu tenho de escola é do cheiro do álcool, do mimeógrafo, de fazer ali toda a xerox ali, sentia aquele cheiro do álcool forte na folha. Então, anos 90 estava começando, então, ainda o xerox. Eu lembro que a gente fazia 5.000 cópias naquela época, que era uma coisa... 5.000 cópias. Mas a gente fazia daí mimeógrafo bastante. Então, o professor ele tinha que digitar na máquina de escrever, que muitos alunos nem sabem o que é direito. Sim, talvez nunca tenham tido contato, e nem sabem o que era uma máquina de escrever, não é? E aí tinha que colocar aqueles carbonos para poder ficar as cópias, e aí passava no mimeógrafo a cópia. E aí no final elas se apagavam, porque não era uma coisa como agora que o xerox permanece, mas o mimeógrafo se apagava. Então era um trabalho que todo ano ele tinha que ser feito. O professor hoje faz um trabalho que ele pode utilizar em outros anos. Sim. Naquela época, cada ano ele tinha que refazer os trabalhos, porque o mimeógrafo não permitia que aquilo permanecesse, né? A tinta, digamos assim, não era forte o suficiente para durar de um ano para o outro, por exemplo. Certo. Tocando no ponto aqui do trabalho na secretaria, então a senhora começou em 93, uma época totalmente distinta, como a senhora comentou, o xerox estava ainda começando, dando os primeiros passos, não é? E como é que era o dia a dia de trabalho de uma secretária em 1993? Vamos pegar o exemplo aqui, onde nós estamos. Mudou muita coisa aqui no ambiente,
Claro, computador a gente sabe que não tinha naquela época ainda, mas quais eram os instrumentos de trabalho e o dia a dia, a rotina de uma secretária há 31 anos? O trabalho, assim, básico não muda muito, né? Porque, assim, tinha todo o trabalho dos alunos, então, desde a matrícula, toda a parte de livros que tinha que se escrever, atas, né? Boletins, tudo isso, nessa época, era feito pela secretária. Quantos tinha naquela época secretários trabalhando com a senhora? Naquela época assumiram, então, a Rosemary Jacobo. Sim. Tinha a professora Ziane Klett, que depois ela saiu da escola. A professora Margarete também assumiu naquele período, a Margarete Fack. Certo. Daí, então, as três ficavam aqui na secretaria. E mais eu e a Cecília, que nós ficávamos, então, ali no outro setor. No outro setor. Certo. Sabes, dona Rosângela, a minha mãe foi secretária de escola por mais de 30 anos, já é aposentada. E eu lembro que às vezes eu ia no trabalho dela e via muitos livros ponto. Todos ainda estão aí. Os livros ponto, e ainda existe livro ponto. Claro que existe livro ponto. Ainda é feito em 2024, ainda é feito à mão, assim. Não é mais. Agora não é mais, não é mais assim. Mas mudou há pouco tempo, eu quero te dizer. É mesmo? Não, mudou há pouco tempo, porque o livro ponto era feito, tu tinha que escrever à mão e tal. E aí estão todos guardados, não se pode perder nenhum livro ponto. Claro, tem que ficar arquivado ali, não é? Como tem a vida escolar do aluno, tem a vida profissional do professor. Do professor, do servidor, enfim, servidor, não é? Todo mundo. Outro o fax, por exemplo. O fax é outra coisa que vocês devem ter utilizado muito nos anos 90, até uma parte dos anos 2000. Que fim teve o fax aqui, por exemplo, no Scalabrini? Existe ainda a máquina de fax? Ela já foi adiante? E outro também material que vocês utilizavam e hoje em dia faz parte do passado. Não, o fax a gente utilizou muito, principalmente ali nos anos 2000, ainda a gente usava bastante o fax para fazer a correspondência, principalmente com a coordenadoria, com os setores, né? Certo. É uma coisa que a gente utilizava muito. Nem os documentos físicos mais quase a gente utiliza, porque o computador agiliza muito esse processo, né? Tu envia o documento, assina, envia o documento, depois o documento tudo retorna, mais ágil, tudo mais rápido, né? não é? Isso facilita muito. Você que está assistindo o podcast do Antena, Livro Ponto. Você que tem 15, 16, 17 anos, ou você nunca viu um livro ponto exclusivo. Esse é de 2006, Ainda tem tudo anotadinho. Era a sala que eu comecei a trabalhar. Então a senhora começou a trabalhar nessa sala. Depois aí a gente fazia a portaria e xerox aqui. Nesta sala aqui ao lado, é isso? Aqui agora então é o Grêmio Estudantil. Isso, mas sala... aqui então era a entrada, né? Então eles chegavam aqui tem um telefone público, para quem ainda não... telefone público que pensou... Acho que é de 53, ainda agora é São Pedro. Olha, Escola Madre Margarida, olha só. Oi, para quem não sabe, o que era o SOI? O SOI era atendimento ao estudante. Hoje seria pela orientação, né? Hoje em dia, quem faz a parte de orientação aqui na escola é a professora Janice Ecker, né? Que atende os alunos preferencialmente. Certo. Ela é vice-diretora da noite e orientadora no turno da manhã, né?
O retroprojetor. E era filminhos, né? Toca-discos. O gravador. Mimeógrafo. Olha os mimeógrafos que nós comentamos antes. Foi feito tudo depois. Tudo depois. Essa parte de acessibilidade. Ah, sim. Mas ali a parreirinha. Era o bar. Aqui era o bar. E o que a senhora mais gostava de comprar no bar? Claro que era o cachorro-quente do Scalabrini, que era famosíssimo. Famosíssimo! Nossa, todo mundo adorava o cachorro-quente do Scalabrini. Então, se você comeu o cachorro-quente do Scalabrini, comenta este vídeo. Compartilhe. Uma máquina de escrever em funcionamento. Escreve mais alguma coisa. Ali. Ela tem uma fita corretiva. No começo, quando se escrevia os boletins, precisava de 30 dias para emitir os boletins. 30 dias para emitir boletins. Que era 1.200 boletins, né? Pensando. E direitinho, não podia ter erros, né? Então foi Às vezes tu chegava lá no grupo e notava que tinha trocado uma coluna, uma coisa assim, sabe tudo. Né? Dona Rosângela, então, a senhora estava comentando conosco que a sua trajetória de mais de 30 anos, somando atuação na secretaria, ou então como estudante, ela se encerra agora, no fim do ano, é isso? Até setembro, outubro no máximo, eu estarei aposentada. Então, vai encerrar um ciclo, né? Todos fazem parte da minha vida, da minha história também, né? Então, foi um período, né? Quase, mais que a metade da minha vida. Então, eu fico muito feliz por esses momentos aqui, mas também vou sentir muita falta. A Rua não vou deixar ela embora, né, Rua? Mas eu venho. Eu tenho o telefone dela, eu sei aonde ela mora, né? É verdade. Ela é daquelas pessoas que vão se tornando parte de um lugar que, quando a gente sabe que é importante esse momento dela de se aposentar, é uma conquista. Uma conquista. Ela precisa viver outras coisas, outros espaços, né? Uhum. Mas a gente, tu entende? Meu Deus, como é que ela vai viver sem a Rô? Ela é um patrimônio do Scalabrini. Que maravilha! Então, acredito que um encerramento melhor do que esse seria impossível. Por favor, Valesca, comente. Eu fico feliz, fico muito feliz que esse momento da Rosângela, da Rô, na nossa gestão. Uma pessoa que fez tanto pela escola, pela comunidade, que é reconhecida pela comunidade. E ela fala com carinho, com muita estima aqui, né? Ela viveu a história do Scalabrini, né? Isso vamos sentir falta, mas como eu disse, eu sei onde ela mora. E também... Uma vez da família, sempre da família. Sempre da família. É parte da família, né? Então, Rosângela, muito obrigado por nos receber. Valesca também sempre nos recebendo com todo carinho, toda atenção. E dessa forma, então, com essas mensagens tão bonitas, vamos mais uma vez um abraço, então, com este abraço, então, a gente encerra por aqui o 4º episódio do podcast Scalabrini rumo aos 50 anos. E nós viemos até aqui com patrocínio de Sicredi, Região dos Vales, Espaço Florescer e do casal Eldo e Maria Salete Orlandini. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!